Então vamos discutir aqui o exercício 2. Então estamos aqui na questão 2. O item A pede para mostrar que o conjunto, né, das matrizes 2 por 2 é um espaço vetorial, né? Então só para lembrar, é um espaço vetorial com que soma a soma de matrizes. O que multiplicação escalar? A multiplicação de escalar por uma matriz, tá? Só foi pedido para colocado 2 por 2 aqui para que fique simples de você verificar as 8 propriedades, né? Poderia fazer com uma matriz o espaço M por N, né? Das matrizes M, linhas e N colunas com entradas reais, é arbitrário, né? Tá? Então, mas aqui foi colocado 2 por 2 para que não fique muita conta, né? Então, por exemplo, quem é o elemento neutro, né? O vetor zero. Quem é o zero desse espaço? A matriz nula, tá? Ok? E provar que as 8 propriedades basicamente é a mesma questão que a gente discutiu na aula e exemplos anteriores. A gente cai na propriedade relativa para números reais. Então, por exemplo, propriedade comutativa da soma, né? Tá? Então, se eu pegar uma matriz aqui, vou colocar assim, ó, A1, A2, A3, A4. Peguei uma matriz 2 por 2. Vou somar com uma matriz B1, B2, B3, B4. Então eu considerei dois elementos em M2 cartesiano 2, 2 por 2, né? Duas matrizes 2 por 2 e vou somar. Então somei a matriz aqui A com a matriz B, podemos pensar assim. Tá? E eu quero mostrar que somar A mais B é a mesma coisa que somar B mais A. Tá? Eu posso comutá-las. Bom, para isso basta fazer a soma, então aqui a gente soma elementos correspondentes, né? A1 mais B1, aqui A2 mais B2, A3 mais B3, A4 mais B4. Então estou somando o primeiro elemento da matriz com o primeiro elemento da outra matriz. O segundo elemento com outro elemento. Primeiro, né, linha 1, coluna 1, né? Linha 1, coluna 2. Então, estou somando os respectivos elementos, né, que ocupam a mesma posição na matriz. E agora, olhando aqui dentro da matriz, né, essa matriz soma, ora, A1 mais B1 é uma soma de dois números reais. E os números reais, R é um espaço vetorial, né? Então, é sempre a gente resume isso a esse fato. Como R é um espaço vetorial, A1 mais B1, que são vetores em R, eu posso escrever como B1 mais A1, porque a soma em R é comutativa, né? Da mesma forma os outros, né? B2 mais A2, B3 mais A3, B4 mais A4, tá? Isso aqui é exatamente B1, B2, B3, B4 mais A1, A2, A3, A4. Então, somar aqui a matriz A mais B é a mesma coisa que somar B mais A. E está verificada a propriedade comutativa. Então, eu fiz só essa comutativa, né? Para você ter uma noção de como faz as outras. Tudo você vai cair nesse argumento, vai resumir aos números reais olhando para dentro da matriz, tá? Então, as 8 propriedades você consegue verificar. Como eu disse na aula, né? Verificar que um conjunto é um espaço vetorial, muitas vezes é um exercício de resistência, né? De fazer as 8 propriedades do que encontrar dificuldade, né? Uma vez que você entendeu que R é um espaço vetorial, as coisas fluem bem, né? Pelo menos na maioria dos exercícios que aparecem pra gente. Então aí o item B, então eu deixo para você verificar as outras propriedades, tá? O item B, ele dá esse conjunto aqui, né, ó, das matrizes A, B, 0, D, né, com entradas reais. Ou seja, é as matrizes que tem um zero aqui embaixo, né?
A gente chama, no caso aqui tem um zero abaixo da diagonal principal, né? A gente chama de matriz triangular superior, né? Tá, então esse daqui é o conjunto das matrizes triangular superior 2 por 2, tá? Mostrar que isso aqui é um subespaço desse conjunto, tá? Então, para mostrar que é um subespaço, a gente precisa verificar três propriedades. A primeira é que se o zero está ali. Perceba que o zero tem essa forma, né? Ó. O zero tem um zero aqui embaixo da diagonal principal, né? Então, note que a matriz zero nula pertence a esse conjunto aqui, né? Tá? Vamos chamar esse conjunto aqui de F. Tá? Então, o zero pertence ao conjunto F, porque ele é uma matriz do tipo triangular superior. Tá? Agora, a gente precisa pegar duas matrizes desse tipo. Então, vamos somá-las e ver que a soma também está ali. Então, isso foi o item 1. Ora, mas se a gente pegar uma matriz, vamos somar duas matrizes que tem o zero aqui, abaixo da diagonal principal, das matrizes 2 por 2. A pergunta que a gente tem que fazer é que se a soma também vai ter o zero aqui embaixo. Como a gente soma elementos correspondentes, 0 mais 0 é 0, então aqui também vai ter o zero, né? Tá? Então já deu para ver que a soma de duas matrizes triangulares superior também é uma matriz triangular superior. Ou seja, a soma de duas matrizes que tem o zero aqui abaixo da diagonal principal também vai ter o zero embaixo da diagonal principal. Tá? Podemos escrever então aqui A1, A2, A4, B1, B2, B4. Então, ao somar aqui, você vai obter A1 mais B1, A2 mais B2, A4 mais A4 e 0 mais 0, que é 0 aqui. Então, o elemento na casa 2, 1, que a gente fala, né? Na linha 2, coluna 1, é sempre 0. Tá? Então, a soma de dois elementos em F pertence a F. Da mesma forma, se vai verificar que você pegar um escalar alfa e multiplicar por uma matriz triangular superior, vou escrever AB 0D agora. Tá? Multiplica por alfa, alfa é um número real. O que você tem que olhar nessa casa, alfa vezes 0 é 0. Então resultou numa matriz também triangular superior. Tá? Isso aqui fica alfa lá, alfa B, alfa D. Ok? Então, o 0 pertence a F, a soma de dois elementos em F também pertence a F, a multiplicação de um escalar por um elemento em F também pertence a F, então F é um subespaço. Ok? Tudo bem? Tá certo? Ok? Então tá aí. O conjunto das matrizes triangulares superiores é um subespaço das matrizes, né? Aqui é 2 por 2, tá só pra deixar a visualização mais simples, né? Mas você pode pensar, nesse caso teria que ser quadrada, né? Você pode pensar numa matriz N por N, tá? E você pode generalizar isso, você pode generalizar as mesmas ideias, você consegue provar, por exemplo, que se você pega um subconjunto do Rn, que uma coordenada é 0, ele vai ser um subespaço. Porque sempre que você somar e multiplicar por um escalar, aquela coordenada 0 não tem como você modificar ela, né? Tá? Então poderia ser qualquer coordenada 0 fixa, também vai ser um subespaço do Rn, que na verdade é um eixo. Tá? É um dos hiperplanos, na verdade, né? Você apaga um eixo e olha para os outros, tá? Legal. Então isso prova que o conjunto das matrizes triangular superior é um subespaço. E, né, e o zero aqui, gente, tá aqui só por tá, né?
poderia estar aqui, qualquer outra posição fixo, tá? Também seria um subespaço, ok? Um fato relevante, bem interessante, é esse aqui, né? Ó. Nós discutimos um pouquinho, né? A soma de subespaços, né? E eu falei a soma, definia a questão da soma direta, né? A soma direta de subespaços, né? Um fato bem legal que não está nesse exercício, mas que é verdade, é que o conjunto das matrizes, né? N por N, ele é igual às matrizes que são triangulares superiores, soma direta, com as matrizes que são triangulares inferiores. E aí triangular superior significa que a matriz tem zeros aqui abaixo da diagonal principal. E triangular superior significa que ela tem zeros acima da diagonal principal. Tá? Então qualquer matriz M quadrada, M por N, é escrito como uma soma dessas duas aqui. E a interseção desses dois espaços, né? Tá? É soma, mas não é direta, né? Da maneira como está aqui, não é direta, né? É soma, mas não direta. Porque a interseção pode conter o elemento, não só o zero, né? Tá? É as matrizes que tem só diagonal, né? A interseção, né? Tá? Legal. Alguém quer pedir mais algum? Ó, esse aqui, ó, dentro do que nós está discutindo a matriz 2 por 2, o item B do 6. Mostre que E1, E2, E3, E4 gera M22. No caso, o M22 aí, o 22 está só novamente para simplificar, né? Então, vamos fazer isso. Lembra? Quem é E1? Quem é o E1? No conjunto das matrizes 2 por 2, né? É igual a 1, 0, 0, 0. Quem é o E2? 0, 1, 0, 0. O E3? 0, 0, 1, 0. E o E4? 0, 0, 0, 1. Então, se você pegar uma matriz 2 por 2 qualquer, A, B, C, D, ela é escrita como A matriz E1, 1, 0, 0, 0, mais B, a matriz E2, 0, 1, 0, 0, mais C, a matriz 0, 0, 1, 0, mais D, a matriz 0, 0, 0, 1. Tá? Ou seja, E1, E2, E3, E4 geram M 2 por 2. Tá vendo? Quem é os coeficientes da combinação linear? A, B, C, D, as entradas da matriz. Tá? Então, o exercício E1, E2, E3, E4 gera M22. É só observar que toda a matriz A, B, C, D, toda a matriz 2 por 2 é uma combinação linear das matrizes E1, E2, E3, E4. Tá bom, gente? E é mais, dá para fazer mais do que o exercício pediu. Deve estar em algum exercício mais para baixo, né? Dá para mostrar que E1, E2, E3, E4 é base para M22, né? Ou seja, a gente já mostrou que gera. Então basta mostrar que é LI. Como é que mostra que é LI? Né? Pega uma combinação linear nula. Alfa E1, 1, 0, 0, 0. Mais beta 0, 1, E2, né? 0, 0. Mais gama 0, 0, 0, 1. Vai precisar de mais uma agora, né? Opa. É o E3 aqui, né? 0, 0, 1, 0. Mais, vou colocar delta então. Delta minúsculo.
0001 igual a matriz nula 0000. Peguei a combinação linear nula de E1, E2, E3, E4. É que a gente geralmente escreve assim, né? Vou colocar aqui no cantinho, né? Ó. Alfa E1 mais beta E2 mais gama E3 mais delta E4 igual a 0, né? Mas quem é o E1, né? Em forma... Os elementos E1, E2, E3, E4, os vetores, né? São matrizes 2 por 2, né? Então, toma essa forma aqui, tá? Para concluir que é ali, eu preciso concluir que alfa, beta, gama e delta é zero. Mas olha, faz a soma da matriz aqui, a multiplicação. Você obtém alfa, beta, gama, delta igual a matriz nula. Mas isso aqui implica então, né, que o alfa é zero, beta é zero, gama é zero e delta é zero. Então eu peguei uma combinação linear nula, só é possível fazer isso se os escalares alfa, beta, gama e delta, se os coeficientes forem nulos. Isso significa então que E1, E2, E3 e E4 constituem um conjunto Li, tá? Então eles são Li e geram o espaço das matrizes M2 por 2, logo é uma base para esse espaço. Tá certo? Entenderam essa questão? Tudo bem, gente? Tá? Ora, o que a gente pode fazer e vamos fazer em breve é ver que esse conjunto das matrizes 2 por 2, ele é o R4. Se você pegar essa matriz 2 por 2 e colocar os elementos um em seguida do outro, né? Ele é o R4. Na verdade, existe um isomorfismo entre o R4 e as matrizes 2 por 2. Então, do ponto de vista da álgebra linear, eles se comportam da mesma forma. É essencialmente o mesmo espaço vetorial, tá? E mais, né, como foi o teorema da aula passada, né? Todo o espaço vetorial de dimensão finita, tá? Foi o teorema da aula passada? Não, desculpe, nós vamos provar isso ainda futuramente, vamos chegar nisso, tá? Todo espaço vetorial de dimensão finita, ele é algum Rn. É no sentido de que existe uma transformação linear que é uma bijeção entre esses dois espaços, tá? São isomorfos que a gente fala, tá bom? Gente, mais algum dessa lista? Alguém quer pedir algum especial? Hoje nós só vamos fazer essa lista porque eu quero dar tempo para vocês estudar mais a parte de transformação linear, né? Tá? E aí pra gente voltar a falar essas coisas que eu tô falando, né? Demonstrar isso, né? Que todo espaço de dimensão finita é um Rn, tá? Ó, esse aqui, ó. Escreva uma base para M23. Já que nós estamos falando das matrizes, né? Quem é uma base para esse espaço? Né? Qual a dimensão? Perceba que agora, né? A dimensão do M22, né? Voltando aqui então, ó. Ainda bem que eu não apaguei ainda, ó. Quem que é uma base para o M22? Aqui, né, ó. E1, E2, E3, E4. Quantos elementos tem nessa base? 4. Então, a dimensão do M22, né, das matrizes 2 por 2, é 4. Porque ele possui uma base com 4 elementos. Tá? O que a gente mostrou na aula, né, o que está mostrado na aula, é uma outra questão, né? O que está mostrado na aula é que uma transformação linear, né, entre espaços de dimensão finita é basicamente uma matriz, né? Vamos discutir esse aqui então. Eu não sei no computador de vocês, mas no meu o Google Meet é muito pesado. Ainda mais se você vê no navegador, no celular não é, mas no
computador, nossa, ele é muito pesado. Bom, onde estava o negócio? Esse aqui é o 11, né? O 11 é só pensar um pouquinho, não tem muita conta a se fazer não. É só pensar um pouquinho, ó. Então 11 item A. Escreva uma base para M2 por 3. Então essas daqui são as matrizes 2 por 3, né? Então quem que é uma base, gente? E1. Então ela tem que ter 2 linhas e 3 colunas. 1, 0, 0, 0, 0, 0. E2. 0, 1, 0, 0, 0, 0. Você já entendeu agora, né? E3, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E4 igual a 0, 0, 0, 1, 0, 0. E 5, 0, 0, 0, 0, 1, 0. E 6, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Ok? Esse é a base, né? A base canônica. Ele fala, escreva uma base, né? Tá? A gente escreve, existem infinitas bases para esse espaço vetorial. Mas como ele pede um, a gente pede a gente escreve a que veio na cabeça, mais simples, que é a base canônica, né? Tá? Então, isso é uma base. Como é que você verifica uma base? Da mesma forma que verificou que é o 2 por 2, né? Para as matrizes 2 por 2. Qualquer elemento, qualquer matriz 2 por 3 pode ser escrita como elementos dessa base, né? Então, por exemplo, você pegar uma matriz A, B, C, D, E, F, né? Vou escrever assim, ela é escrita da forma, então, como A vezes a matriz E1, mais B vezes a matriz E2, mais C, E3, mais D, E4, mais E, E5, mais F, E6. Tá? A, B, C, D, E, F são a entrada da matriz, são números reais. E1, E2, E3, E4, E5, E6 são essas matrizes aqui, 2 por 3. Tá? E para ver que é LI, a mesma ideia, né? Você pega uma combinação linear nula. Vou colocar assim, então. Ó. A1, E1, mais A2, E2, mais A3, E3, mais A4, E4, mais A5, E5, mais A6, E6, igual a 0. Tá? A1, A2, A3, A4, A5, A6 são escalares, os coeficientes dessa combinação lineares. E1, E2, E3, E4, E5, E6 são as matrizes. E 0 aqui é a matriz 2 por 3 nula, né? Então isso aqui, em forma matricial, vai ficar A1, A2, A3, A4, A5, A6 igual 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, dessa igualdade implica que A1 é igual a 0, A2 é igual a 0, A3 é igual a 0, A4 é igual a 0, A5 é igual a 0, A6 é igual a 0. Ou seja, então, por definição, E1, E2, E3, E4, E5, E6 são LI, né? Porque você pega uma combinação linear nula e só é possível se os coeficientes é nulo, então eles são LI. Então nós mostramos aqui que E1, E2, E3, E4, E5, E6, mesmo que de forma rápida aqui, né? Mostramos que eles geram e mostramos que são LI. Então é uma base. Então esse conjunto aí, E1, E2, E3, E4, E5, E6, é base para M2 por 3, a base canônica. Tá? E assim você pode fazer para qualquer dimensão. Tanto que a próxima pergunta, o item B, é qual que é a dimensão de M
de M, então item B. Qual que é a dimensão de M, N vezes M, as matrizes N por M? Qual que é essa dimensão? Vamos ver, qual que é a dimensão desse aqui de cima? A base tem 6 elementos, então a dimensão de 2 por 3 é igual a 6. Tá? Qual que é a dimensão do 2 por 2? 4. E aí, você vai refletir um pouquinho. A dimensão é N vezes M. Tá? Dimensão N vezes M. Porque se vocês fizerem o mesmo argumento aqui, só que agora um pouco maior, né? Você pode escrever o E1 como sendo uma matriz M por N, e assim por diante. Qualquer matriz M por N é escrita em função de E1, E2, E3, E4 até EN vezes M. Tá bom? E em particular, quando a matriz é quadrada, né? A dimensão do conjunto das matrizes N por N, por exemplo, é igual a N vezes N, que é N ao quadrado. Tá? Tudo bem, gente? Então, sobre matriz, era isso aí, né? Alguém quer pedir algum? Tinham me perguntado esse aqui, né? A dimensão do espaço das funções. Espaço das funções reais, né? Quando se trata de espaço de dimensão infinita, né? O curso toma, o tópico, o assunto toma outra característica, outro aspecto mais profundo, né? Tanto que chama, tem até um outro nome que chama análise funcional, né? Tá? Mas aqui a gente pode ainda fazer algumas coisas, então esse daqui é o exercício 13, tá? Qual é a dimensão do conjunto das funções R por R? E aí eu coloquei uma observação aqui, ó, não precisa exibir uma base, tá? Em cursos futuros você vai ver que não é possível exibir uma base para esse conjunto. Embora é possível, olha só que loucura, gente. Dá para provar que qualquer espaço vetorial, mesmo de dimensão infinita, possui uma base, tá? Mas não, às vezes não dá para exibir. Garantir que existe, muitas vezes não dá para mostrar, né? Tá? É que a gente faz um argumento que usa o axioma da escolha e coisas desse tipo, então o lema de Zorn, né? Tá? Então, lá a gente consegue provar que algo existe, né? Sem necessariamente exibi-lo, né? É uma coisa mais abstrata, né? Um argumento mais abstrato, lógico, né? Diferente do dia a dia, né? Você quer mostrar que uma coisa existe, você vai lá e pega a coisa e mostra, né? Tá? Mas a gente aceita que as coisas podem existirem mesmo se a gente não vê, né? Uma base para o espaço das funções reais é uma delas, tá? Existe, embora a gente não exiba. Mas como é que a gente conclui então a dimensão? A dimensão é infinita, já vou responder. A dimensão desse espaço é infinita, né? Aí começa a virar conversa um pouco de maluco, né? Se a dimensão é infinita e eu não posso exibir uma base, como é que eu posso concluir que a dimensão é infinita, né? Posso sim, com calma, né? Com as ferramentas que a gente tem, a gente consegue garantir que esse espaço tem dimensão infinita. E o que a gente usa é o único espaço vetorial que a gente conhece aqui do curso, que a gente fez de fato, provou que tem dimensão infinita, que é o espaço dos polinômios. Nós exibimos uma base para esse, né? Tá? O conjunto dos polinômios P, né? Os polinômios, né? Esse tem dimensão infinita.
tá? E quem que é a base para esse conjunto aqui, né? Então a base para P, né? O conjunto dos polinômios. Quem que é? É 1 x, x ao quadrado, x ao cubo e vai embora, né? X elevado a n e vai embora, não para não. O conjunto infinito. Dá para mostrar que é LI, tá? E dá para mostrar que gera. Então é uma base. Uma base e quantos elementos possui? Infinitos. Então a dimensão de P é infinito. E como é que a gente vai começar a mexer com esse conjunto aqui? Olha, P é subespaço de F de RR. Tá? Então, esse conjunto aqui de polinômios, né, de monômios infinito, ele é um conjunto, vamos chamar esse conjunto aqui de F. Tá? Então, F é um conjunto infinito LI em F de R em R. Tá? Então, isso já é o suficiente para a gente concluir que F de R em R tem dimensão infinita. Por quê? Porque todo conjunto LI ou já é uma base, ou pode ser completado de forma a se transformar numa base. Tá? Esse conjunto aqui, F, não é uma base para o conjunto das funções reais. Tá? Ele não gera. Existem funções que de R em R que não é um polinômio. Tá? Nem se a gente considerasse série, por exemplo, né? Que uma série é um polinômio infinito, né? Tá? Ainda assim, existem funções que não têm série de Taylor, por exemplo, né? Mas aí é outras questões. Mas a gente pode concluir que esse espaço tem dimensão infinita porque ele tem um subespaço de dimensão infinita, tá? E aí dá para imaginar, né, gente, que se um conjunto tem um subespaço de dimensão infinita, a dimensão dele tem que ser infinita também, né? Tá? Aliás, é um exercício, não sei se está na lista aí. Um exercício bom para treinar até, né? Tá? Em dimensão finita. Em dimensão infinita também dá para provar, tá? Mas se você tiver, por exemplo, que o F subespaço de V, então a dimensão de F é menor ou igual que a dimensão de V. E a igualdade só ocorre se o F for igual a V, tá? Verifique que o VW são LD em R3 por... Ah, esse é só verificar, né? Tá? É só verificar. Esse foi o contra-exemplo que a gente deu na aula de LD, né? Mostrar que os vetores são LD, né? Tá? Então, verificar é só verificar. Então, a gente só basta, né? Verifique que eles são LD usando isso daqui. Então, a gente pega U menos 2V mais W igual a zero. Temos que verificar que isso é verdade, né? Quem que é o U? 1, 2, 3. Menos 2 vezes V. Quem que é o V? 4, 5, 6. Mais W. 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Formam vetores LI porque vale essa expressão. Vamos verificar então. 1, 2, 3. Então isso aqui vai ficar... Eu acho que eu já posso somar tudo, né? Fazer assim, então. Vamos somar todas as primeiras componentes. Então a primeira componente vai ficar 1 menos 2 vezes 4, 8. Menos 8 mais 7. Tá? A segunda componente, 2
Menos 2 vezes 5, 10. Menos 10. Mais 8 aqui que está na segunda. Terceira componente, 3. Menos 12. 2 vezes 6, 12. Mais 9 igual a 0. E foi, né? Ou não? 7 mais 1, 8 menos 8, 0. 8 mais 2, 10. Menos 10, 0. 3 mais 9, 12. Menos 12, 0, né? Esse 0 que aparece do lado de cá, né? É o 0, 0, 0, né? Tá? Então, ok. É verdade. Verificou. Tá bom? Tudo bem? E se não fosse dado a expressão? Quem lembra dessa, gente? E se não fosse dado a expressão U menos 2V mais W igual a 0? Olha só que legal esse exercício. Porque veja bem, ó. Se não fosse dado essa expressão aqui, por que a gente sabe que eles são LD, então? Porque, ó, você está escrevendo ele com uma combinação linear nula, né? Ó, você está escrevendo U, V e W como uma combinação linear nula, e os coeficientes são 1, menos 2 e 1 aqui não são nulos, né? Tá? Então essa é a nossa definição aqui, né? Mas e se não fosse dado, né, essa expressão? Como é que a gente concluiria que eles são LD, né? Aí é lá do curso de geometria analítica, por exemplo, né? Você forma o determinante, coloca os vetores U, V e W nas linhas ou colunas de uma matriz e calcula o determinante, né? Lembra dessa? Se o determinante dá zero, eles são LD. É o que vai acontecer nesse caso. Tem que dar zero o determinante. Se o determinante é diferente de zero, eles são LI. Tá? Mas nesse caso aqui só pedia para verificar. Preciso fazer o 10 também ou dá para fazer agora? O 10 só pede para verificar também, ó. Meio U. Meio U. Menos V. Mais meio W. Igual a zero. Vamos lá. Meio U. U. 1 menos 1. Menos V. O V é 1, 0. Então esse aqui é o 10, gente. E esse aqui é o 9. Tá? Menos 1, 0, que é o V. E o W é 1, 1. Mais meio 1, 1. Igual a 0, que é 0, 0. Então deixa eu só conferir. U, 1 menos 1. V igual a 1, 0. W, 1, 1. E é meio U menos V mais meio W igual a 0. Vamos verificar, então. Primeira componente, meio. Menos 1. Mais meio. Segunda componente, menos meio. Menos 0, que aqui é 0. Mais meio. Acabou, né? É igual a 0, 0? Sim, né? Ó. Meio mais meio dá 1. Menos 1, 0. Aqui é 0. Menos meio mais meio também 0. 0, 0 é igual a 0, 0. Ok, tá verificado. Tá? Era só verificar. Tá bom? Outra maneira de ver isso, né? Você tem 3 vetores no R2, né? O R2 a gente já sabe que o R2 tem dimensão 2, né? Tá? Então, mais do que 2 vetores no espaço de dimensão 2 vão ser sempre LD, né? Tá? Mais algum, gente? O 8.
Saiu 8. Opa. Alguém fez o 8? Mostre que os conjuntos abaixo são subespaços de R4. Esse tem dois jeitos de fazer, né? O primeiro é pelo jeito de provar que é subespaço mesmo, ir lá e fazer verificar as três propriedades, que o zero tá lá, que a soma de qualquer dois vetores nesse conjunto tá lá, e a subtração e a multiplicação escalar também tá lá. Tá? Também pertence ao conjunto. O outro jeito, talvez, a gente possa tentar argumentar assim, ó. O F1 ali, né, é o conjunto x, y, z, t, mas x mais y é igual a 0. Z menos t é igual a 0. X mais y igual a 0 implica que o x é igual a menos y. E que o z é igual a t. Ok? Se eu usar essa informação aqui, o que eu obtenho então? O x é igual a menos y. O z é igual a t. Olha como fica. Então, no lugar do x eu coloco essa relação, menos y. No lugar do z eu coloco t. Isso aqui é igual a quem? Coloco o menos y em evidência. Quem fica? Coloco o y em evidência, de fato, né? Poderia ser o menos y também, mas vamos pôr o y. Coloco o y aqui em evidência. Fica menos 1, 1. Olha o que eu vou escrever. Olha como é que eu vou escrever. 0, 0 mais t 0, 0, 1, 1. Soma agora esses dois vetores, ó. Menos y, coloquei em evidência aqui, fica menos 1, 1. Aí coloco o t em evidência, fica 1, 1. Ou seja, qualquer elemento x, y, z, t pertencente no F1 pode ser escrito dessa forma, menos y, t, t. Mas qualquer elemento dessa forma pode ser escrito dessa forma aqui, que é nada mais do que uma combinação linear desses dois elementos aqui. Então, o F1 é gerado por menos 1, 1, 0, 0 e 0, 0, 1, 1. E o conjunto gerado é um subespaço, né? Na verdade, eles são LI também, né? Fácil ver, né? Que eles são LIs. Então, isso aqui, de fato, é uma base para esse conjunto aqui, por F1. Então, o F1 é um subespaço de R4, porque ele é o espaço gerado por esses dois vetores. Isso é uma outra maneira de provar que o F1 é subespaço. Tá? Mais direta, né? Mas usa esse argumento do espaço gerado. Você poderia verificar que o zero satisfaz, que a soma de dois vetores no F1 está no F1 e a multiplicação escalar para um vetor do F1 também pertence a F1.